Olá a todos. O que acontece quando um homem poderoso acredita que é o teu dono? Quando ele diz ao mundo que tu não és nada sem ele? Para Ana, afastar-se do casamento com Bernardo foi um ato de pura sobrevivência. Ele estava seguro de que a tinha quebrado. O que ele não sabia era que ela estava grávida e jamais imaginou que, apenas algumas horas depois da sua fanfarronice, um bilionário recluso, um homem com o seu próprio passado oculto, a encontraria no seu momento mais sombrio e lhe faria uma oferta que mudaria tudo. Inscrevam-se no canal, curtam este vídeo e deixem a vossa opinião nos comentários. A história de Ana Lisboa, outono. A grande gala de solidariedade da Fundação da Cultura, o candelabro de cristal gotejava luz sobre a elite lisboeta. Do lado de fora, Ana Mendes era um retrato perfeito de sucesso, o seu braço entrelaçado com o do marido, Bernardo Dantas. Ele era um homem esculpido em ambição e privilégio, um sócio sênior numa empresa de capital privado, que usava o seu sucesso como um fato feito à medida. Ana, num vestido de seda azul safira profundo, que combinava com os seus olhos, sorria um sorriso que tinha praticado durante anos, um que não chegava a eles. Por dentro, sentia-se como um fantasma, a assombrar a sua própria vida. Cada conversa era uma atuação, cada riso uma nota cuidadosamente calibrada. Bernardo estava no seu elemento, a monopolizar a atenção, a sua voz de barítono confiante a cortar o murmúrio da conversa educada. O mercado é volátil, mas no final das contas previsível. Ele dizia a um círculo de admiradores: basta saber como jogar o jogo, trata-se de ter nervos de aço. Ele apertou o braço de Ana, um gesto possessivo disfarçado de afeto. A minha esposa Ana é arquiteta, ele jactou-se. Ou era. Deixou tudo por um projeto mais importante. Uma onda de riso educado. O sorriso de Ana ficou tenso. Ela tinha sido uma estrela em ascensão na sua empresa, elogiada pelos seus designs inovadores e sustentáveis. Bernardo tinha chamado a sua ambição fofa no início, depois uma distração e finalmente desnecessária. Ele tinha-la convencido de que a carreira dele era a única que importava e que o seu papel era ser a anfitriã perfeita, o acessório bonito que demonstrava que a vida dele era tão bem gerida como a sua carteira de investimentos. Mais tarde, perto das mesas de leilão silencioso, ela ouviu um fragmento de conversa da sua suposta melhor amiga, Sofia, a falar com outra mulher. Ela parece cansada, sussurrou Sofia. Bernardo diz que ela tem andado difícil ultimamente, tão emotiva. As palavras foram um murro frio. Era a narrativa de Bernardo. Ele tinha estado a plantar esta ideia durante meses, a pintá-la como instável, o seu desespero silencioso enquadrado como um desequilíbrio hormonal. Ele estava a isolá-la, um amigo de cada vez, garantindo que, se ela alguma vez gritasse, ninguém a ouviria. A confrontação, a gota de água, não veio com um estrondo, mas com um brinde. Um potencial cliente, um homem chamado Sr. Almeida, levantou o seu copo para Bernardo. Para Bernardo Dantas, um homem que tem tudo, uma carreira brilhante e uma esposa linda e dedicada. Diga-me, Bernardo, qual é o seu segredo? Bernardo sorriu, o seu ego a inchar até encher o espaço. Ele inclinou-se de forma conspiradora. O segredo: tens que ser o sol no céu dela. Sem ti, o mundo dela escurece. Não é verdade, querida? Ele olhou para Ana, os seus olhos a brilhar com um desafio. A sala esperou pelo seu obediente aceno, mas algo dentro dela, uma longa e latente lasca de aço,
recusou-se. Ela simplesmente retribuiu o olhar, a sua expressão ilegível. Por um segundo fugaz, a máscara polida dele escorregou. Ela viu um vislumbre de pânico, de fúria pela sua insubordinação. Ele recuperou-se rapidamente, rindo. Ela é um pouco tímida. A viagem de carro para casa foi um inferno silencioso e sufocante. No momento em que a pesada porta de carvalho da sua casa no bairro de Belém se fechou com um clique, a atuação terminou. Que raio foi aquilo? Ele sibilou. Fizeste-me parecer um idiota. Supõe-se que deves desempenhar o teu papel. Que papel, Bernardo? A voz de Ana era perigosamente calma. O da boneca que te adora e não tem pensamentos próprios. É o papel que pagou o teu vestido por esta casa, por toda a tua vida. A voz dele ecoou no hall de entrada de mármore. Não eras nada antes de mim, uma desenhadora glorificada num cubículo. Eu dei-te tudo, tu tiraste-me tudo. Ela sussurrou, a verdade daquela frase a atingir com a força de um golpe físico. A minha carreira, os meus amigos, a minha confiança. Ela olhou à sua volta para o espaço opulento e estéril. Não era um lar, era um palco, uma jaula dourada. Isto é o auge. Ele troçou, seguindo-a enquanto ela caminhava, atordoada, para o quarto principal. Estás a ser dramática de novo. É o teu período? Ela parou, dando-lhe as costas. Foi isso, a última e casual desvalorização da sua humanidade. Ela virou-se, os seus olhos límpidos e frios. Não, Bernardo, não é. Ela entrou no closet, uma sala maior que o seu primeiro apartamento, e tirou uma única mala. Ela não empacotou as roupas de grife ou as joias que ele lhe tinha comprado, as correntes de ouro. Ela empacotou as poucas coisas que eram verdadeiramente dela. Uma cópia gasta de O Fascínio da Arquitetura, os seus antigos cadernos de esboços cheios de designs, uma fotografia emoldurada dos seus falecidos pais. Bernardo observou com um sorriso trocista nos lábios. Ele encostou-se à ombreira da porta, a irradiar uma confiança inatacável. Isto é patético, Ana. Onde é que vais? De volta ao apartamento minúsculo da tua irmã na mouraria? Vais durar uma semana, talvez 2, antes de perceberes o erro que estás a cometer. Ela fechou a mala e passou por ele sem uma palavra. Ele agarrou-a pelo braço. Não te afastes de mim. Eu devia ter me afastado há anos, disse ela, libertando o braço. O seu sorriso trocista transformou-se num de pura arrogância. Ótimo, vai-te embora. Tem a tua pequena birra, mas tu vais voltar, vais rastejar de volta. Não tens nada sem mim, e tu sabes disso. A sua mão estava na porta da frente quando ele lhe deu o golpe final e mais cruel. Alto o suficiente para a audiência imaginada na sua cabeça. Vou dizer a toda a gente no clube que tiveste um pequeno colapso. Vão entender. Quando voltares, com o rabo entre as pernas, diremos que precisaste de umas férias. Ela saiu para a noite fria lisboeta. A porta fechou-se atrás dela com um estrondo definitivo. Ela não olhou para trás. Pediu um táxi e deu ao motorista a morada do Motel Oasis, o motel mais barato e anônimo que lhe veio à cabeça nos arredores da cidade. A revelação no motel. No quarto estéril e com cheiro a lixívia do Motel Oasis, sob a luz intermitente do letreiro de neon. Ana finalmente permitiu-se desabar. Os soluços a sacudiram. Uma tempestade de dor pelos anos que tinha perdido e de terror pelo futuro que não conseguia ver. O seu dinheiro estava numa conta conjunta que ele controlava. Ela tinha menos de 100 euros na sua mala. Ele tinha razão, ela não tinha nada. Mas depois lembrou-se, a fadiga, as náuseas recentes que ela tinha atribuído ao estresse. O seu período que ele tinha mencionado tão cruelmente estava com 6 semanas de atraso. Com as mãos a tremer,
Ela procurou na sua mala e tirou a pequena sacola de farmácia que tinha comprado a caminho. Não para comprimidos, mas para um teste de gravidez. Ela sentou-se na borda da banheira suja à espera dos 3 minutos mais longos da sua vida. E ali estava. 2 linhas cor-de-rosa, nítidas e implacáveis. Se estivesses no lugar dela, como reagirias a esta descoberta? Sentir-te-ias desesperada ou acender-se-ia uma nova força no teu interior? Uma onda de terror absoluto invadiu-a, seguida de algo mais, algo feroz e inesperado. Resolução. Isto já não era apenas sobre ela. Ela não estava apenas a salvar-se a si mesma, estava a salvar o seu filho. Bernardo jamais, jamais teria este filho. Ele não faria do seu filho ou filha outro acessório na sua vida perfeita. A fanfarronice ecoou nos seus ouvidos. Ela vai rastejar de volta. Nunca, sussurrou para o quarto vazio, uma mão protetora sobre a sua barriga, ainda lisa. Nunca. Ela sentia-se total e terrivelmente sozinha. Mas enquanto olhava para as 2 linhas cor-de-rosa, percebeu que não estava. O chamado de um estranho. As 24 horas seguintes foram um borrão de café barato e medo. O motel Oasis era uma sinfonia de miséria. O gemido dos caminhões na autoestrada próxima, as discussões abafadas do quarto ao lado, o zumbido constante do antigo ar-condicionado. Ana sentou-se na cama protuberante, o seu caderno de esboços aberto no seu colo. Mas as suas mãos não se moviam. A faísca criativa que outrora a tinha definido sentia-se como uma memória distante, extinta por anos do desdém casual de Bernardo. Ela tinha ligado para a sua irmã, Teresa, uma assistente social que nunca tinha suportado Bernardo. O alívio na voz de Teresa era palpável. Oh, Ana, finalmente! Teresa tinha respirado fundo. Eu vou buscar-te. Podes ficar comigo? Nós resolvemos isso. Mas a ideia de ser um fardo para Teresa, de se espremerem no seu minúsculo apartamento de um quarto com um bebê a caminho, encheu Ana de uma nova onda de vergonha. Bernardo tinha orquestrado isto. Ele tinha desmantelado sistematicamente os seus sistemas de apoio até que ele era o único que restava, o único provedor, o ditador benevolente. Rastejar de volta para ele seria uma rendição. Rastejar para a sua irmã parecia um tipo diferente de derrota. Ela estava a olhar para o teto com manchas de água, a traçar as rachaduras e a imaginá-las como linhas de falha na sua própria vida, quando o seu telemóvel vibrou. Era um número que ela não reconhecia, com um prefixo de área elegante e minimalista que ela associava vagamente a negócios internacionais. Provavelmente um número errado. Ela ignorou. Voltou a vibrar. E uma terceira vez, um nó de terror gelado formou-se no seu estômago. Era Bernardo. Ele devia ter arranjado um telemóvel descartável para a assediar, para a desgastar. Com o coração a bater forte, ela atendeu, pronta para desligar imediatamente. Olá? Disse a sua voz a trair um ligeiro tremor. Houve uma pausa. E depois uma voz baixa e calma, com um sotaque europeu. Não era Bernardo. Falo com a senhora Ana Valente? O uso do seu nome de solteira foi um choque. Ninguém a tinha chamado assim em 6 anos. Quem é? O meu nome é Diniz Fontes. Peço desculpa pela intrusão. Eu entendo que este pode ser um momento difícil. O nome soou-lhe a algo. Fontes. Fontes Capital. Uma empresa de investimento global conhecida pelo seu sucesso quase mítico e pelo seu fundador. Recluso e enigmático. Um homem que ocasionalmente aparecia nas páginas financeiras, mas nunca nas colunas sociais. Ele era uma lenda, um fantasma na máquina das finanças globais.
Ela tinha-o visto uma vez, anos atrás, quando ela participou numa conferência sobre desenvolvimento urbano sustentável, onde ele foi um orador convidado surpresa. Ele tinha falado com uma intensidade calma que tinha cativado todo o auditório. Sr. Fontes, eu não percebo como é que conseguiu este número. Eu tenho pessoas com recursos. Ele disse simplesmente, sem um rastro de ostentação. Era uma afirmação de um fato. Eu estive na gala ontem à noite. Por acaso, observei a sua partida. O rosto de Ana ficou vermelho de humilhação. Ele tinha visto o cismo silencioso e público, o olhar no rosto de Bernardo, a sua fuga. Já percebi. Senhora Ana Valente, continuou ele, o seu tom mantendo-se perfeitamente nivelado e profissional. Há vários anos, antes do seu casamento, a senhora apresentou uma proposta a um concurso para o design da nova escola internacional em Bruxelas, um projeto que a minha fundação estava a financiar. Ela lembrava-se vividamente. Era o seu projeto de paixão. Um design no qual ela tinha posto a sua alma. Um colégio construído em torno de um átrio central, iluminado pelo sol, usando madeira recuperada e aquecimento geotérmico. Um edifício destinado a respirar, a nutrir. Ela tinha sido finalista, mas tinha retirado a sua apresentação, depois de Bernardo a pedir em casamento. Ele tinha lhe dito que era hora de se concentrar no seu futuro. Sim, eu lembro-me, disse ela, a sua voz embargada por uma repentina e aguda dor pela mulher que ela tinha sido. Eu sempre acreditei que era o design superior, disse Diniz Fontes. Era inovador, humano e elegante. Foi um crime que nunca tenha sido construído. As lágrimas vieram aos olhos de Ana. Ouvir o seu trabalho há muito tempo enterrado, ser elogiado com tanto respeito por um homem da sua estatura, era desconcertante. Era como água em terra seca. Obrigada. Ela conseguiu sussurrar. Eu não estou a ligar para um simples elogio, senhora Valente, ele disse. Estou a ligar com uma proposta. Eu estou a par da sua situação, pelo menos das grandes linhas. Eu conheço um homem como Bernardo Dantas. O ego dele é a sua principal moeda. Ele não a vai deixar ir facilmente, e ele vai garantir que a senhora não tenha para onde ir. Ela não conseguia falar. Ele tinha acabado de articular o seu medo mais profundo com uma precisão assustadora. Eu apanho um voo para Paris esta noite do aeródromo de Tires. O meu avião parte em 3 horas. Eu tenho um apartamento vazio no 6º bairro com vista para o Jardim do Luxemburgo. É tranquilo, privado e seu pelo tempo que precisar. Sem estipulações, sem expectativas. Considere-o uma bolsa, uma oportunidade para respirar, para voltar a pegar num lápis. A oferta era tão extravagante, tão completamente fora do reino do possível, que ela quase se riu. Um bilionário que ela nunca tinha conhecido estava a oferecer-lhe um santuário em Paris, porque ele gostou de um design que ela tinha desenhado há 7 anos. Parecia o enredo de um conto de fadas, ou, mais provavelmente, uma armadilha sofisticada e cruel. Por quê? Ela perguntou. A única palavra que abrangia toda a sua suspeita e incredulidade. Por que é que faria isto? Houve uma pausa mais longa desta vez. Quando ele voltou a falar, a voz dele era diferente, mais suave. Menos o titã da indústria, mais humana. Digamos que eu tenho um profundo desprezo por potencial desperdiçado, ele disse, e um desprezo ainda mais profundo por homens que confundem posse com parceria. O seu marido gabou-se publicamente ontem à noite que a senhora iria rastejar de volta. Eu achei um sentimento de mau gosto. Eu estou a oferecer-lhe uma alternativa a rastejar. As palavras ressoaram no mais profundo da sua alma. 3 horas, ele repetiu. Um sedã preto estará à espera na entrada do motel Oasis em 30 minutos. O nome do motorista é João Pedro. Ele não falará a menos que lhe falem. Se a senhora não estiver lá, ele vai embora
e eu não a voltarei a contactar. A escolha era inteiramente dela. Ele desligou. O silêncio no quarto era absoluto. Ana olhou para o telemóvel na sua mão. Isto era uma loucura, um risco de proporções monumentais. Quem era este homem? Quais eram os seus verdadeiros motivos? Ela era uma mulher grávida, vulnerável e sozinha. Entrar no carro de um estranho, voar para um país estrangeiro por seu capricho, era uma loucura. Mas qual era a alternativa? O sofá de Teresa, os olhares de pena, a inevitável batalha legal com Bernardo, onde ele usaria o seu exército de advogados para a pintar como uma caçadora de fortunas, instável e imprópria para ser mãe. E ele tentaria tirar-lhe o seu filho. Ele esmagá-la-ia. A oferta de Diniz Fontes era um salto para o desconhecido, um salto de um penhasco. Mas ficar parecia como ser enterrada viva, lenta e metodicamente. Ele sabia da fanfarronice de Bernardo. Ele estava a oferecer uma resposta direta num jogo que ela nem sequer sabia que estava a ser jogado. Não se tratava de resgatar uma donzela. Parecia estratégico. Parecia que ele estava a apoiar o mais fraco numa luta que ele queria ver ganha. Ela olhou para a sua única mala, o seu caderno de esboços, o seu reflexo no ecrã escuro da televisão. Uma mulher pálida e assustada, com um universo de luta nos seus olhos. Ela tinha 30 minutos para decidir. Ela levantou-se, uma nova energia a correr nas suas veias. O medo ainda estava lá, uma corrente fria sob a superfície, mas agora era acompanhado por um brilho de esperança selvagem e assustadora. Ela alisou a sua roupa, respirou fundo e agarrou a sua mala. Ela tinha acabado com as jaulas, douradas ou sujas. Uma jaula ainda era uma jaula. Ela daria o salto, a ascensão a Paris. Os 30 minutos pareceram uma vida inteira e um único bater de coração. Ana ficou logo à porta do seu quarto de motel, a espreitar por uma fresta nas cortinas. O estacionamento era uma extensão sombria de asfalto rachado, salpicado de carros enferrujados e um único caixote do lixo a transbordar. O letreiro de neon da estrela cintilava e estalava, projetando um brilho rosado doentio. Este era o patético fim da linha que Bernardo tinha imaginado para ela. Então, exatamente na hora, um carro virou para o estacionamento. Ele moveu-se com uma graça silenciosa e fluida que era totalmente estranha ao ambiente. Um Audi A8 preto, os seus vidros fumados com uma cor impenetrável. Não parecia um carro, parecia um pedaço da noite que se tinha soltado e parado. Ele parou ao lado do passeio, o seu motor um zumbido quase imperceptível. Este era o momento da escolha, tornado real. O seu coração batia forte. Ela podia ficar, ligar para Teresa e escolher o caminho conhecido e difícil. Ou podia sair por aquela porta para um futuro que era um vazio completo e assustador. Uma alternativa a rastejar. Ana deu uma última olhada para o quarto miserável que tinha sido o seu santuário e a sua prisão por um dia. E ela saiu. O ar da noite estava úmido e cheirava a gases de escape. Enquanto ela se aproximava do carro, a porta traseira abriu-se suavemente por dentro. Um homem com um fato simples e escuro, com um boné de motorista, ficou ao lado da porta aberta. Ele era mais velho, com um rosto amável e marcado pelo tempo. "Senhora Valente?" ele perguntou, a sua voz suave com o sotaque francês prometido. Ela assentiu, incapaz de falar. Ele tirou a sua única mala da mão dela, como se não pesasse nada, e colocou-a cuidadosamente na bagageira. Ele segurou a porta para ela
e ela deslizou para o banco de trás. A transição foi chocante. O mundo lá fora era barulho e sujidade. Dentro havia um silêncio absoluto e ar fresco com cheiro a couro. A porta fechou-se com um baque suave e satisfatório, selando-a da sua antiga vida. O carro partiu tão suavemente como tinha chegado, deixando para trás o motel Oasis e o seu letreiro cintilante no espelho retrovisor. Eles conduziram em silêncio, como prometido. João Pedro navegou o trânsito de Lisboa com uma competência sem pressa. Ana observou as luzes familiares da cidade a passarem pela janela, mas pareciam cenas da vida de outra pessoa. As grandes casas de pedra de Belém, as torres brilhantes do distrito financeiro onde Bernardo reinava, tudo se sentia de repente alheio a ela. Ela era uma observadora, um fantasma que passava. Eles não foram para o terminal principal do aeroporto Humberto Delgado. João Pedro levou-os para um aeródromo privado, um lugar de eficiência tranquila para a elite global. Ele parou diretamente ao lado de um elegante Gulfstream G250, a sua fuselagem branca a brilhar sob os holofotes. O logótipo da Fontes Capital, um F estilizado que parecia um pássaro a voar, estava gravado na cauda. As escadas do jato estavam abaixadas. Uma luz amarela suave saía da porta aberta da cabine. Diniz Fontes não estava lá. Uma comissária de bordo com um elegante uniforme azul marinho cumprimentou-a no topo das escadas. Bem-vinda a bordo, senhora Valente. O senhor Fontes está a terminar uma chamada. Ele juntar-se-á à senhora em breve. Deseja algo para beber? Água? Champanhe? Só água, por favor, disse Ana, a sua voz mal um sussurro. O interior do avião era menos um avião e mais um apartamento de luxo minimalista. Bancos de couro creme, madeira escura polida, iluminação suave e indireta. Havia apenas 8 lugares na cabine espaçosa. Ela escolheu um junto a uma janela e afundou-se no couro macio. A comissária de bordo regressou com uma garrafa de água e um copo de cristal. Minutos depois, Diniz Fontes embarcou. Ele era mais alto do que ela se lembrava, vestido com um fato cinzento simples e perfeitamente feito à medida, sem gravata. O seu cabelo escuro tinha fios de prata nas têmporas e o seu rosto era todo ângulos afiados e olhos inteligentes e vigilantes. Ele não exalava o poder ostensivo e barulhento de Bernardo. O dele era uma autoridade tranquila e contida. Estava na forma como ele se movia, na economia dos seus gestos. Senhora Valente, ele disse, oferecendo um pequeno e educado aceno. Ele não lhe estendeu a mão, um gesto que ela apreciou. Ele mantinha uma distância profissional. Obrigada por confiar em mim. Eu não tenho a certeza se é confiança ou desespero. Ela respondeu honestamente, surpreendida pela sua própria franqueza. Um brilho de algo, diversão, respeito, atravessou o rosto dele. A honestidade é um bom ponto de partida. Por favor, fique à vontade. O voo para Paris é de aproximadamente 6 horas. Deveria tentar descansar. Ele sentou-se do lado do corredor, não diretamente à sua frente, dando-lhe espaço. Ele abriu uma pasta de couro fina e começou a ler. A pequena luz sobre o seu lugar, iluminando a sua expressão concentrada. Ele não tentou conversar, não fez perguntas intrusivas sobre a sua situação. Ele simplesmente criou um espaço de calma para ela existir. Quando o jato começou a rolar, Ana olhou pela janela. O avião virou e, por um momento, ela teve uma vista perfeita e brilhante do horizonte de Lisboa. A torre onde ficava o escritório de Bernardo erguia-se alta, um farol do poder e da riqueza que ela estava a deixar para trás. Ela pensou nele, provavelmente em casa ou num bar com os seus amigos, a rir, confiante na sua previsão. Ela vai rastejar de volta. Uma fúria silenciosa, fria e limpa,
ardeu no seu peito. Os motores ganharam vida. Um som potente e controlado que vibrou através do seu assento. O jato acelerou pela pista, mais rápido e mais rápido, empurrando-a para o couro macio. E depois, o momento mágico e sem peso da descolagem. Ana observou as luzes de Lisboa encolherem-se abaixo deles, transformando-se numa rede de fios dourados e prateados contra a terra escura. A cada metro de altitude que ganhavam, ela sentia o peso sobre os seus ombros a aliviar-se. A pressão sufocante da sua vida com Bernardo, o julgamento do seu círculo social, o peso esmagador das suas expectativas. Tudo estava lá embaixo, cada vez mais pequeno, até que era apenas mais um padrão de luzes na vasta escuridão. Ela estava a voar para longe, não apenas de um homem, mas de uma versão de si mesma que ela já não reconhecia. Ela estava a voar para um futuro desconhecido, a carregar uma nova vida secreta dentro dela. Ela olhou para Diniz Fontes. Ele ainda estava absorvido nos seus papéis, um homem de imenso poder, a usá-lo não para esmagar ou controlar, mas para... Quê? Abrir uma porta? Ela ainda não entendia os seus motivos, e a incerteza era um zumbido de ansiedade sob a superfície, mas pela primeira vez em anos, ela sentiu uma sensação de autonomia. Ela tinha tomado uma decisão assustadora e imprudente, mas era dela. A comissária de bordo baixou as luzes da cabine. Ana encostou a sua cabeça à janela fria, o zumbido dos motores uma canção de embalar. Pela primeira vez em muito tempo, ela fechou os olhos e sentiu um pouco de paz. Ela estava a acender a chave para um novo começo, o plano de um futuro. Ana acordou com o toque suave da comissária de bordo no seu ombro. Senhora Valente, aterramos em Paris em 20 minutos. Ela tinha dormido, um sono profundo e sem sonhos que a tinha evitado durante meses. A exaustão era mais do que física, era profunda, e as 6 horas de paz ininterrupta na cabine silenciosa tinham sido um bálsamo poderoso. Fora da janela, a escuridão do Atlântico tinha dado lugar ao cinzento suave do amanhecer de um céu europeu. Diniz já não estava no seu lugar. A cabine estava vazia, exceto por ela e pela comissária de bordo. O Sr. Fontes pediu-me para não a acordar, disse a comissária com um sorriso caloroso. Ele está na cabine da frente. Ele disse para lhe dizer que o João Pedro a estará a esperar assim que passarmos a alfândega. O avião pousou tão suavemente como tinha descolado. O aeroporto era um reino de viagens privadas e discretas. Não havia multidões ou longas filas. Um oficial silencioso carimbou o seu passaporte com um baque rápido e eficiente. E tal como prometido, João Pedro estava à sua espera do outro lado. A sua expressão tão calma e tranquilizadora como antes. A viagem de carro para Paris. Enquanto o sol começava a nascer, foi como entrar num sonho. A cidade ainda estava a acordar, as ruas banhadas numa paleta de rosas e ouros suaves. Eles conduziram por grandes boulevards, ladeados por edifícios elegantes, as suas varandas de ferro forjado como renda contra a pedra pálida. O ar que entrava pelos condutos do carro cheirava a ruas lavadas pela chuva e a pão fresco. João Pedro parou o carro numa rua tranquila e arborizada no 6º bairro, mesmo em frente à magnífica extensão do Jardim do Luxemburgo. Ele guiou-a até uma pesada porta de madeira esculpida, marcou um código e levou-a para um pátio pequeno e elegante. O apartamento é no 4º andar, a cobertura, ele explicou, levando-a para um pequeno elevador de ferro forjado. O Sr. Fontes pensou que a senhora apreciaria a luz. A palavra apartamento era um eufemismo profundo.
O elevador abriu-se diretamente para um espaço amplo e cheio de luz que lhe roubou o fôlego. Toda a frente do apartamento era uma parede de vidro, com 3 conjuntos de portas francesas que davam para um amplo terraço de pedra. E para lá, uma vista perfeita e panorâmica dos jardins do Luxemburgo e dos telhados parisienses que se estendiam até ao horizonte. O espaço estava mobilado com um gosto impecável e minimalista que ecoava o jato privado. Um grande sofá cor de creme, algumas elegantes poltronas, uma única e poderosa pintura abstrata numa parede que pulsava com cor. Os pisos eram de um parquet quente e cor de mel. Numa grande mesa de jantar de madeira havia um vaso com peônias brancas, uma baguete fresca, um pequeno queijo e uma nota. Ana aproximou-se e pegou nela. A caligrafia era nítida e angular. Ana, bem-vinda a Paris. Espero que este espaço lhe dê alguma paz. A cozinha está equipada. O João Pedro vai deixar-lhe um conjunto de chaves e um telemóvel pré-pago. O meu número pessoal está programado. Use-o apenas se precisar. Eu tenho negócios em Genebra e não a incomodarei. Há um caderno de esboços e um conjunto de lápis na secretária. Por vezes, a melhor maneira de encontrar a sua voz é desenhar um mundo novo. Assinado Diniz. Os seus olhos moveram-se para uma secretária elegante e moderna no canto. E ali estavam, um belo caderno de esboços com capa de couro e uma fila de lápis de grafite perfeitamente afiados. Foi um gesto tão específico e atencioso. Ele não lhe tinha dado apenas um lugar para ficar. Ele tinha lhe devolvido as suas ferramentas. Ele via-a não como uma vítima, mas como uma criadora. João Pedro colocou a sua mala junto à porta. Madame, precisa de mais alguma coisa? Não, João Pedro, isto é mais do que suficiente. Obrigada, ela disse, a sua voz cheia de espanto. O Sr. Fontes também marcou uma consulta com uma médica, uma mulher. A doutora Sylvie Rousseau é uma das melhores obstetras de Paris. O consultório dela fica a uma curta distância daqui. A consulta é para amanhã às 10. Os dados dela estão ao lado do telefone. Ele acrescentou suavemente, os seus olhos amáveis. Ele pensou que a senhora iria querer alguma tranquilidade. Ana olhou para ele, atônita. Ele sabia. Jimmy sabia que ela estava grávida. Como é que ele podia saber? Ela não tinha contado a ninguém. Ele tinha visto o teste no lixo do motel? O seu pessoal tinha descoberto? A ideia era invasiva, uma violação do seu segredo mais privado. Um nó frio do seu antigo medo e suspeita regressou. Este santuário era apenas uma jaula mais bonita? Ele era outro homem a tentar controlar a sua vida, como se estivesse a ler a sua mente. João Pedro disse em voz baixa: "O Sr. Fontes é um homem muito observador, madame." Na gala, ele notou que a senhora evitou o vinho, mas também que colocou a mão protetora na sua barriga várias vezes quando o seu marido não estava a olhar. Foi simplesmente uma inferência, uma suposição. Ele pede desculpa se foi um exagero. Uma inferência, não espionagem. Observação. Uma percepção tranquila e inteligente que não tinha nada a ver com controlo e tudo a ver com prestar atenção. Bernardo nunca tinha notado tal detalhe em 6 anos. Diniz tinha notado numa única noite do outro lado de uma sala cheia de gente. O medo recuou, substituído por uma complexa onda de gratidão e perplexidade. Depois de João Pedro sair, Ana ficou sozinha no magnífico e silencioso apartamento. Ela saiu para o terraço. O ar da manhã era fresco e revigorante. Lá embaixo, os parisienses começavam o seu dia. Corredores nos caminhos de cascalho do jardim, crianças de uniforme a caminhar para a escola, o som distante de um acordeão a tocar.
Tudo era tão real, tão vibrante. Ela estava a milhares de quilômetros de Bernardo, dos sussurros do seu círculo social, do peso esmagador da sua fanfarronice. Aqui, ela era anônima. Ela era apenas uma mulher numa varanda, a ver um jardim e um segredo na sua barriga. Pela primeira vez, desde que viu aquelas duas linhas cor-de-rosa, o terror foi ofuscado por uma frágil e tentativa pontada de alegria. Um bebê. O seu bebê. Aqui, nesta cidade bonita, ela poderia dar a esta criança uma vida de paz, longe da ambição tóxica do seu pai. Ela voltou para dentro e caminhou em direção à secretária. Ela pegou num dos lápis. O peso dele na sua mão era familiar, reconfortante. Sentia-se como se estivesse a voltar para casa, para si mesma. Ela abriu o caderno de esboços na primeira página limpa e branca. Durante um longo momento, ela apenas olhou para ela, o vazio um reflexo do seu próprio futuro. Depois, lentamente, com dúvidas no início e depois com uma confiança crescente, ela começou a desenhar. Não um edifício, não um grande design. Ela desenhou a vista da janela, a curva suave dos telhados, o padrão intrincado dos jardins formais, o jogo suave da luz da manhã. Ela estava a desenhar um novo mundo e, pela primeira vez, sentiu-se possível. O retorno do fantasma. Os meses seguintes foram um florescimento tranquilo. A náusea matinal desvaneceu-se, substituída por uma onda de energia. A barriga de Ana começou a inchar, uma curva suave e maravilhosa que ela traçava com as suas mãos enquanto se parava no terraço todas as manhãs. O bebê era uma presença tangível agora, um companheiro secreto na sua vida parisiense. O seu trabalho tornou-se o seu foco. O caderno de esboços já não era suficiente. Ela comprou o software de design, instalou um espaço de trabalho adequado na grande mesa de jantar e perdeu-se na criação. Ela estava a projetar um projeto teórico, um refúgio para mulheres. Mas era diferente de qualquer refúgio que ela tivesse visto. Estava construído em torno de um pátio central seguro e banhado pelo sol. Os quartos eram pequenos, mas privados, cada um com a sua própria janela que dava para a vegetação. Havia cozinhas comunitárias, uma biblioteca, uma creche e espaços de oficina onde as mulheres podiam aprender novas habilidades. Não era um lugar para as vítimas se esconderem. Era um lugar para sobreviventes se reconstruírem. Era humano, digno e feroz. Era tudo o que ela tinha precisado. Ela e Diniz estabeleceram uma amizade confortável, embora pouco convencional. Ele enviava-lhe mensagens de texto de 1 ou 2 semanas quando estava em Paris, e jantavam ou caminhavam pelo Musée d'Orsay, a falar durante horas sobre o uso da luz pelos impressionistas. As suas conversas eram um encontro de mentes, um alívio para ambos. Havia uma química suave e não dita entre eles, uma calidez que flutuava logo abaixo da superfície da sua amizade. Mas nenhum dos dois cruzou essa linha. Era demasiado cedo, o terreno ainda demasiado instável. Por agora, este companheirismo intelectual e emocional era mais do que suficiente. Uma tarde de outono, Ana regressava do mercado, as suas sacolas cheias de produtos frescos. Quando o viu, ele estava parado no lado oposto da rua, a olhar para o seu edifício. Bernardo. A visão dele foi um choque físico. O ar saiu dos seus pulmões. As cores vibrantes da rua parisiense desvaneceram-se para cinzento. Ele parecia mais magro. O seu fato feito à medida parecia pender ligeiramente. Mas a arrogância ainda estava lá, na forma da sua mandíbula.
na forma como ele inspecionava o edifício, como se avaliasse o seu valor. Por um momento aterrorizante, ela congelou. O velho medo, a resposta condicionada à sua presença, invadiu-a. O seu primeiro instinto foi correr, esconder-se, rastejar de volta para a jaula bonita e trancar a porta. Então ela sentiu um pontapé diminuto e insistente vindo de dentro dela, uma pequena vida a lembrá-la de que ela já não estava a lutar por si mesma. Aquele pequeno bater de asas de movimento foi uma âncora. O medo ainda estava lá, mas agora misturado com uma onda de raiva pura e primária. Como é que ele se atreve? Como é que ele se atreve a trazer a sua toxicidade para o seu santuário? Ele viu-a. Os seus olhos fixaram-se nos dela através da rua. Um sorriso lento e triunfante espalhou-se pelo seu rosto, o sorriso de um caçador que finalmente encurralou a sua presa. Ele começou a caminhar em direção a ela, a desviar-se de uma mota ruidosa. Ela não correu. Ela manteve-se firme no passeio, as suas sacolas de compras um escudo frágil. Ela levantou o queixo, o seu coração a bater forte, mas a sua expressão era uma máscara de calma que ela não sentia. Ana, ele disse, a sua voz um murmúrio baixo quando ela alcançou. Eu tenho que admitir, isto é uma birra mais elaborada do que eu esperava. Um ninho de amor parisiense de um bilionário é um pouco clichê, mesmo para ti. Os olhos dele percorreram o seu corpo, observando o seu vestido de maternidade simples, a sua barriga inchada. O seu sorriso trocista vacilou por um segundo, substituído por um brilho de choque genuíno. Depois, algo mais escuro. Grávida. Ele respirou, um brilho estranho e aquisitivo no seu olho. O meu filho. Tu ias esconder o meu filho de mim. Este é o meu filho, Bernardo, disse ela, a sua voz firme e fria. Tu perdeste qualquer direito a fazer parte da vida dele quando me disseste para rastejar de volta para ti. Ele riu, um som áspero e desdenhoso. Oh, Ana, não sejas tão dramática, estás hormonal. Eu perdoo-te, podemos voltar para casa. Vamos dizer a toda a gente que estiveste em férias prolongadas na Europa. É hora de acabar com este joguinho. Ele estendeu a mão para o braço dela. Ela recuou, abruptamente. Não é um jogo, é a minha vida e tu já não estás nela. A rejeição, tão clara e final, apagou o sorriso do rosto dele. A sua expressão endureceu na familiar máscara de fúria que ela conhecia tão bem. Não sejas parva. O que é que tu achas que este homem, o Fontes, quer contigo? Uma esposa grávida e fugitiva? Tu és uma diversão temporária para ele, um caso de caridade. Quando ele se cansar, ele vai deitar-te fora e tu não terás nada. De novo, eu estou a oferecer-te um caminho de volta para a tua vida, para a nossa vida. A vida que tu me ofereces é uma jaula, Bernardo. Eu já acabei com as jaulas, ela disse. Esta é uma jaula maior, ele sibilou, a sua voz a baixar para um sussurro venenoso. Tu és apenas uma mulher mantida. Tu trocaste o meu controlo pelo dele. Pelo menos comigo tu tinhas estatuto. Com ele, tu és apenas um segredo. Ele estava a usar as suas velhas armas, a menosprezá-la, a definir a realidade dela por ela, a fazê-la duvidar das suas próprias escolhas. As palavras estavam desenhadas para encontrar as rachaduras na sua confiança e abri-las. 6 meses atrás teriam funcionado, mas ela não era a mesma mulher. Ela tinha passado meses a respirar ar livre, a reconstruir o seu sentido de si mesma do zero. Ela tinha uma vida, um propósito, um filho para proteger. A diferença, ela disse, a sua voz a ressoar com uma clareza que os surpreendeu a ambos, é que o Diniz deu-me uma chave. Tu apenas trocaste as fechaduras. Agora,
Eu preciso que tu te vás embora. Eu não vou a lado nenhum, ele rosnou, a dar um passo mais perto. Tu és a minha esposa. Não, disse uma voz tranquila por trás de Ana. Não é. Diniz tinha aparecido tão silenciosamente como o anoitecer. Ele não estava de fato, mas com calças de ganga casuais e camisola escura. Ele não parecia ameaçador, mas a sua presença mudou toda a dinâmica da rua. Ele simplesmente ficou ao lado de Ana, uma força sólida e tranquilizadora. Ele não a tocou, mas ela podia sentir o seu apoio como um escudo físico. Bernardo olhou para Diniz, a sua expressão uma mistura de ódio e inveja. Fontes, o grande homem em pessoa, veio proteger o seu novo animal de estimação. Diniz ignorou a provocação. O seu olhar estava fixo em Bernardo, os seus olhos frios e analíticos. Senhor Dantas, o senhor está a invadir um assunto privado. A Ana deixou claras as suas intenções. Eu sugiro que o senhor reserve um voo de regresso a Lisboa. Não há nada para o senhor aqui. O meu filho está aqui, cuspiu Bernardo. Um filho que ela está a carregar. E um filho que ela vai proteger do seu particular estilo de paternidade, disse Diniz, a sua voz ainda tranquila, mas agora com gelo. Eu sei que a sua empresa tem andado a tentar garantir uma segunda ronda de financiamento para o projeto Rua da Prata. Eu sou um investidor principal no consórcio que eles estão a cortejar. O seu comportamento aqui, a assediar uma mulher grávida numa rua pública, poderia ser visto como indicativo de mau juízo, instável, o tipo de coisa que deixa os investidores nervosos. Foi um checkmate, entregue sem uma única voz levantada. O rosto de Bernardo ficou pálido. Diniz não o estava a ameaçar fisicamente. Estava a ameaçar a única coisa que Bernardo realmente valorizava: a sua reputação, a sua carreira, o seu dinheiro. Bernardo olhou para Diniz, depois para Ana, a sua cara uma máscara de raiva impotente. Ele viu-a parada ali, não quebrada ou a implorar, mas defendida, protegida e forte. Ele viu que tinha perdido, total e completamente. Sem outra palavra, ele virou-se e foi-se embora. Um fantasma finalmente expulso da festa. Ana soltou um suspiro trêmulo que não tinha percebido que estava a aprender. As suas pernas pareciam fracas. Diniz virou-se para ela, a sua expressão a suavizar com preocupação. Estás bem? Ela assentiu, as lágrimas de alívio e medo residual a turvar a sua visão. Ele disse que eu apenas troquei uma jaula por outra. O olhar de Diniz foi direto e cheio de uma sinceridade profunda. Ana, a única pessoa que pode construir uma jaula à tua volta és tu. A minha única intenção era dar-te o espaço e as ferramentas para construires uma porta em vez disso. Funcionou? Ela olhou do seu rosto sincero para o belo edifício que albergava o seu santuário, a sua mão a descansar sobre a vida dentro dela. Ela pensou nos designs no seu computador, o projeto para um lugar de cura nascido da sua própria dor. Sim, ela sussurrou, um sorriso choroso a romper através das lágrimas. Funcionou. A jornada de cura, a confrontação com Bernardo deixou um eco, não de medo, mas de finalidade. Era uma porta a fechar-se com um baque ao passado, a fechadura a rodar. Mas também trouxe as perguntas tranquilas e não resolvidas sobre o seu futuro com Diniz para um foco nítido. Ele tinha-a protegido, não lutando a sua batalha por ela, mas desmantelando estrategicamente o seu oponente. Ele tinha-a tratado como uma aliada, não como uma vítima a ser resgatada. Essa noite, o belo apartamento sentiu-se diferente. Já não era apenas um santuário, era um lar que ela tinha defendido. Diniz tinha se oferecido para ficar num hotel para lhe dar espaço, mas ela tinha insistido para que ele ficasse para jantar. Ela precisava de fechar este círculo, de passar da ambiguidade do seu acordo
para a clareza da verdade. Ela fez uma massa simples e eles comeram na mesa de jantar, que agora estava coberta com os seus desenhos arquitetônicos. Os planos do refúgio para mulheres estavam espalhados, um testemunho do seu trabalho nos últimos meses. Por um momento, eles comeram num silêncio confortável. Então, Ana afastou o seu prato. A tua ameaça a ele, ela disse, sobre o financiamento dele, tu terias feito, não terias? Janice olhou para ela sem hesitar. Sim. Homens como o Dantas só entendem a linguagem do poder e da consequência. Eu falei-lhe na sua língua materna. Obrigada, ela disse em voz baixa. Não apenas por hoje, por tudo. Mas, Janice, eu não posso viver da tua caridade para sempre. Eu não vou. Eu tenho andado a trabalhar nisto. Ela apontou para os planos. É apenas um design, um conceito, mas é o melhor trabalho que eu já fiz. Eu preciso de me sustentar, por mim e pelo bebê. Ele olhou para os desenhos, não com um olhar superficial, mas com o olho focado de alguém que entendia o design. Ele passou vários minutos a estudar o design, o fluxo dos espaços, as notas que ela tinha feito nas margens sobre materiais e luz. Isto não é um conceito, Ana, ele disse finalmente, a sua voz cheia de genuína admiração. Isto é um manifesto, é uma declaração sobre a dignidade, a segurança e a comunidade. É brilhante. Ele olhou para ela. A Fundação Fontes tem um fundo filantrópico para a arquitetura urbana inovadora. Nós focamos-nos em projetos que têm um impacto social significativo. Nós recebemos centenas de propostas por ano. Ele fez uma pausa e o coração dela começou a bater mais rápido. Isto, ele disse, tocando nos desenhos, é melhor do que qualquer coisa que eu tenha visto nos últimos 5 anos. Eu quero que a apresentes, não a mim, mas à junta. Eu vou abster-me da votação, claro, mas eu acredito que tens uma muito boa oportunidade de ser financiada, completamente financiada. Ana olhou para ele sem palavras. Ele não lhe estava a oferecer uma esmola, ele estava a oferecer-lhe uma oportunidade profissional, um caminho legítimo para a independência, construído sobre a base do seu próprio talento. Ele estava a oferecer-lhe uma maneira de transformar a sua dor num legado tangível e duradouro que poderia ajudar inúmeras outras mulheres. Foi o maior presente que ele poderia ter lhe dado. Eu não sei o que dizer. Ela gaguejou esmagada. Diz que o vais fazer. Ele a instou suavemente. Isto merece ser construído. As lágrimas rolaram pelo seu rosto, mas pela primeira vez em muito tempo eram lágrimas de pura e não adulterada alegria. Está bem, ela sussurrou. Sim, está bem. Um sorriso terno transformou os seus traços geralmente sérios. Ele estendeu a mão pela mesa, não para pegar na mão dela, mas para tocar levemente a borda de um dos planos. Um gesto de respeito compartilhado pelo trabalho. A atmosfera na sala mudou. A última barreira entre eles, a dinâmica tácita de benfeitor e beneficiário, tinha se dissolvido, substituída pelo equilíbrio de colegas profissionais. O que restava era algo mais simples e infinitamente mais complicado. A tranquila e poderosa atração que tinha estado a ferver entre eles durante meses. Ana, ele disse, a sua voz a baixar, a tornar-se mais pessoal. Há algo mais que eu preciso de confessar. A história da minha mãe foi verdadeira, mas eu deixei uma parte de fora, a parte sobre mim. Eu era um adolescente quando comecei a entender o que o meu pai lhe estava a fazer, como ele estava a atenuar a luz dela. Eu vi. Mas eu não fiz nada. Eu era uma criança, sim, mas eu era velho o suficiente para falar, para defendê-la. E eu fiquei em silêncio. Eu tinha medo dele, da raiva dele,
de perder o conforto e o privilégio que ele me proporcionava. Quando ela morreu, eu prometi a mim mesmo que nunca mais ficaria de braços cruzados a ver uma mulher brilhante ser diminuída pelo ego de um homem. Quando eu te vi naquela noite na gala, foi como uma segunda oportunidade, uma oportunidade de fazer o que eu fui demasiado cobarde para fazer pela minha própria mãe. A sua vulnerabilidade era uma ferida crua e aberta. Ela finalmente entendeu a profundidade da sua motivação. Esta era a sua redenção, não apenas a dela. Ele não a estava apenas a salvar. De alguma forma, ele estava a tentar salvar a memória da sua mãe e perdoar a criança que ele tinha sido. Tu eras uma criança, Diniz, disse ela, a sua voz embargada pela emoção. Tu não podes carregar essa culpa. Talvez, ele disse, mas isso impulsionou-me a encontrar-te, impulsionou-me a oferecer-te este apartamento, e eu tenho tentado, em cada passo do caminho, usar o meu poder da maneira que o meu pai nunca o fez, para empoderar, não para possuir. Ele finalmente levantou o olhar e olhou para os olhos dela, os seus a brilharem com uma intensidade que lhe fez o coração doer. Mas em algum ponto, os meus motivos mudaram. Deixou de ser sobre a minha mãe e começou a ser sobre ti. Eu vim a admirar-te mais do que a qualquer pessoa que eu já conhecia na Valente. Disse a sua voz um murmúrio baixo e constante. A tua resiliência, o teu fogo, o teu talento, a forma como tu vês o mundo. E eu apaixonei-me por ti. Ele disse-o simplesmente, como uma afirmação de um fato. Não havia exigência nas suas palavras, nem expectativa. Era uma oferenda exposta sobre a mesa entre eles, ao lado dos planos do seu futuro. Ana sentiu uma profunda sensação de correção, de um círculo a fechar-se. Isto não era um romance de conto de fadas. Isto era algo real, forjado no trauma e reconstruído com respeito, empatia e ideais partilhados. Ele não se tinha apaixonado por uma donzela em apuros. Ele tinha se apaixonado pela mulher em que ela se estava a tornar. A mulher que ele a tinha ajudado a ver em si mesma novamente. E ela, por sua vez, tinha se apaixonado por ele, pela sua força tranquila, a sua surpreendente bondade, a sua mente brilhante e o profundo poço de bondade que ele se esforçava tanto por esconder atrás de uma aparência profissional. Ela levantou-se, caminhou à volta da mesa e parou à frente dele. Ele olhou para ela, a sua expressão insegura pela primeira vez. Ela não disse uma palavra, simplesmente inclinou-se e beijou-o. Não foi um beijo de paixão frenética ou alívio desesperado. Foi um beijo de profunda compreensão mútua. Foi um beijo que sabia a segundas oportunidades, a cura tranquila e a um futuro à espera de ser construído juntos. Era a linguagem da luz e da pedra, uma promessa sussurrada no coração de Paris. Tu achas que o amor entre Ana e Diniz poderia ter florescido em circunstâncias diferentes? A ascensão final. Um ano depois, a luz do sol parisiense filtrava-se pelas mesmas janelas do chão ao teto, mas iluminava um mundo diferente. A grande mesa de jantar ainda era um espaço de trabalho, mas agora os planos arquitetônicos da casa da Ana, a junta tinha insistido em nomear o refúgio em honra dela. Compartilhavam espaço com uma variedade de biberões, um mordedor a meio e uma pequena girafa de peluche. No centro da sala de estar, sobre um tapete de pele de ovelha macio, Diniz Fontes sentava-se de pernas cruzadas no chão, a fazer uma cara ridiculamente complicada para a bebê de 6 meses que estava encostada a uma almofada. A bebê, Sofia Fontes, gorgolejava
e estendia uma mão diminuta e gordinha para bater no nariz dele. Sofia tinha os olhos de Safira de Ana e a natureza calma e observadora de Diniz. Era uma criança de paz, nascida num mundo de amor e luz, um mundo que a sua mãe tinha lutado tanto para criar para ela. Ana parou junto à janela a observá-los. Um sorriso suave brincava nos seus lábios. A visão deste homem poderoso e formidável, um homem que podia mover mercados com uma única chamada telefônica, completamente cativado pela sua diminuta filha, enchia o seu coração com uma calidez que era quase avassaladora. A sua vida era irreconhecível da sufocante existência da qual ela tinha fugido em Lisboa. A casa da Ana agora estava em construção num bairro tranquilo no Distrito 19, uma estrutura de madeira sustentável e aço reciclado em ascensão. Ana estava no local várias vezes por semana, com o seu capacete posto, a supervisionar o projeto com uma confiança que se sentia como uma segunda pele. Ela já não era apenas uma arquiteta, era uma criadora, uma líder, um testemunho do facto de que se podia estabelecer uma nova base em qualquer momento da vida. A sua relação com Diniz tinha florescido numa parceria profunda. Eles não estavam casados. Ainda não. Não tinham pressa. Estavam demasiado ocupados a construir a sua vida, a sua família, o seu futuro, sobre uma base de respeito mútuo e confiança absoluta. Ele era o seu apoiante mais incondicional e o seu crítico mais astuto, a empurrá-la para ser mais ousada nos seus designs. Ela, por sua vez, tinha trazido uma suavidade e uma luz ao seu mundo cuidadosamente ordenado, ensinando-o a alegria das manhãs de domingo sem estrutura e o simples prazer de adormecer como um bebê no seu peito. O desequilíbrio de poder que outrora tinha definido as suas circunstâncias tinha encontrado o seu equilíbrio. Ele continuava a ser um bilionário e ela uma arquiteta em atividade, mas no seu lar eles eram simplesmente Diniz e Ana, parceiros em tudo. Bernardo era uma memória distante, um fantasma no qual ela há muito tempo tinha deixado de pensar. Ela tinha ficado a saber pela sua irmã Teresa que a sua empresa tinha perdido o financiamento do projeto. A sua reputação tinha sofrido um golpe e o seu mundo, cuidadosamente construído, tinha começado a desmoronar-se sob o peso da sua própria arrogância. Ele tinha tentado contestar o divórcio, reclamar Sofia, mas os advogados de Diniz, combinados com o próprio testemunho de Ana e a evidência do seu controle financeiro, tinham-no deixado sem base para se defender. Ele tinha se desvanecido da sua vida, uma nota de rodapé numa história que se tinha tornado uma épica. Diniz levantou o olhar dos seus deveres de pai e olhou para os olhos dela. Ele sorriu, um sorriso genuíno e desprotegido que estava reservado apenas para ela e para a sua filha. "Em que estás a pensar?" ele perguntou. "Só estava a pensar em projetos", ela disse, a caminhar para se juntar a eles no tapete. Ela sentou-se e Sofia virou-se imediatamente para se encostar na perna da mãe. "O refúgio?" ele perguntou, a acariciar o cabelo fino e escuro de Sofia. "Isso", disse Ana. "E outros?" Ela encostou a sua cabeça no ombro dele, a inalar o cheiro familiar e reconfortante dele. "Eu estava a pensar no projeto de nós, como nós começamos com uma base quebrada e construímos isto." Ela gesticulou à volta da sala, em direção a bebê, em direção aos desenhos, em direção à vida que eles tinham feito. Diniz abraçou-a, a puxá-la para perto. "Tu desenhaste os planos, Ana", ele disse em voz baixa. "Eu só forneci alguns dos materiais." Ela olhou para os planos para a casa da Ana, as linhas limpas que prometiam segurança e um novo começo para tantas mulheres. Depois olhou para Sofia, a sua própria criação linda e perfeita. Ela estava a construir mais do que apenas edifícios. Ela estava a construir um futuro.
Lá fora, os sinos de uma igreja próxima começaram a tocar, as suas notas a vaguear no ar da tarde. Era um som que outrora tinha sido alheio e agora era a banda sonora do seu lar. Ela tinha sido levada para Paris como uma mulher desesperada e grávida a escapar de um ex-marido fanfarrão. Lhe tinham oferecido um santuário e ela o tinha transformado numa vida. Não era um final de conto de fadas, porque não era um final de todo. Era um começo construído não sobre a magia, mas sobre a resiliência, a coragem e o poder tranquilo e extraordinário de uma segunda oportunidade. A história de Ana não é sobre ser resgatada por um bilionário. É uma história sobre o que acontece quando uma mulher, empurrada até ao seu ponto de ruptura, recupera o seu próprio poder. Trata-se de descobrir que o alicerce mais forte que podes construir é o que tu mesma projetas. A verdadeira liberdade não é sobre escapar de uma jaula. É sobre perceber que sempre tiveste o projeto para a porta. Deixa o teu comentário se achas que Ana tomou a decisão certa. Se esta história te tocou o coração, por favor, curte este vídeo, partilha-o com alguém que precise de ouvir e não te esqueças de te inscrever para mais histórias da vida real. Obrigado por assistirem.